Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e estou aqui nesse domingo trazendo mais um vídeo para você sobre o ChatGPT. Esse assunto ele se tornou muito popular aqui nos Estados Unidos e eu sei que no Brasil ainda não tem ninguém falando sobre esse assunto. Como eu estou um pouco inteirado nesse assunto, o Luiz Santana ele também está falando desse assunto, a gente está trabalhando junto, a gente vem fazendo bastante pesquisas porque para poder criar os códigos dentro do ChatGPT dá muito erro. E hoje eu quero trazer uma nova estratégia para vocês. No vídeo anterior eu cheguei a comentar com vocês sobre como usar o RSI, criar uma estratégia assertiva e eu consegui desenvolver um código novamente aqui, aonde ele foi capaz de, usando o backtest, transformar $1 em 474 mil dólares. É uma multiplicação extremamente bizarra. Eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei nesse código, como que a gente tem esse backtest, qual que é o período para ter toda essa multiplicação. Obviamente que a gente vai pegar essa multiplicação durante um longo período, mas eu vou mostrar para vocês também no backtest como esse novo código que eu criei exatamente dessa nova estratégia, ela pode ser lucrativa e a gente pode utilizar até mesmo no dia a dia para fazer day trade, cara. A gente está falando de operações semanais com 10% de lucro. E para quem é um day trader, para quem opera no day trade, sabe que fazer 10% de lucro durante uma semana é algo muito, mas muito grande, porque pensa só, em 2 semanas de operação você consegue ter a rentabilidade de uma renda fixa, por exemplo, que a gente tem no Brasil. Obviamente a gente vai olhar tudo isso no vídeo de hoje. Hoje eu vou trazer um pouco mais de informações sobre isso para vocês, beleza? Eu estou mega animado com esse ChatGPT e por isso eu quero compartilhar todo esse meu aprendizado junto com vocês aqui dentro do canal, beleza? Se você não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. De segunda a sexta-feira eu estou analisando o mercado cripto para você, mostrando a minha análise, a minha tomada de decisão. Aos sábados eu dou uma aula aqui te ensinando como analisar o mercado. E de vez em quando eu apareço aqui falando sobre o ChatGPT também, beleza? Se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like para dar aquela força pro canal. Mas bom, bora lá, vamos começar. Primeiro de tudo, eu já mostrei para vocês o que é o ChatGPT. Eu não vou falar tanto sobre a ferramenta, não vou entrar na ferramenta. No vídeo anterior eu até mostrei eu criando o código para vocês. Só que tem uma coisa que eu cheguei a comentar no vídeo anterior, é que sempre que a gente cria esse código junto com a inteligência artificial, cara, eu não sou programador, mas eu tô tão vidrado nessa tecnologia, mexendo tanto nessa tecnologia, que eu comecei a aprender sobre programação exatamente com a tecnologia. E eu vejo que sempre que ela me entrega os códigos, qualquer código que você pedir para ela, ali pro TradingView sempre tem alguns erros, então eu já aprendi como corrigir alguns erros, beleza? Já fiz algumas estratégias com ela, mas para a gente criar uma estratégia, hoje eu comecei uma conversa com ela, onde eu pedi para ela criar uma estratégia para mim de compra e venda de BTC quando a gente tiver um cruzamento de média. Obviamente que ela me deu o primeiro, eu gosto de chamar de ela, sei lá por quê, mas eu sempre chamo a ferramenta de ela, mas ela me deu esse código e o código ele não vai funcionar de primeira, obviamente, você vai ter que trabalhar junto com ela, você vai ter que pedir alterações, você vai ter que pedir várias coisas para ela até você conseguir chegar num código final. Então veja que eu tive uma conversa com ela através de uma experiência para eu conseguir chegar num código final. Depois eu vou postar aqui no primeiro link, no primeiro comentário desse vídeo aqui, eu vou deixar o código salvo lá para vocês, mas o intuito aqui não é mostrar sobre como criar o código. Eu quero mostrar para vocês exatamente o código que essa ferramenta me criou e que ela simplesmente, cara, é absurdo. Cara, você pode vir aqui e pedir qualquer coisa para ela. Você pode pedir aqui para ela criar código de qualquer coisa, de qualquer estratégia, ela vai criar o código para você. Só precisa trabalhar em cima do código, beleza? Aqui a gente sabe que para testar um código novo, para criar um indicador no TradingView, é só vir aqui embaixo nessa setinha, se vocês
estiver na mesma versão do TradingView que eu, clicar aqui em editor de página e colocar o código aqui dentro. Eu vou colocar o código pronto, tá? O código que eu cheguei em conclusão, cheguei nesse código aqui e vou pedir simplesmente para adicionar no gráfico. Quando eu adicionar no gráfico, vai me criar um indicador. Lembra que aqui, ó, eu pedi para ela um cruzamento de média de 12 a 21 dias. Ela me deu um cruzamento de média de 12 a 21 dias, exatamente o que eu pedi, só que testando, vendo, alterando as médias, eu comecei a enxergar que o cruzamento da média de 12 com a de 50 períodos tinha um resultado muito melhor. Uma coisa que as pessoas sempre se perguntam é qual média usar. E eu já falei bastante para vocês que, cara, o número da média não importa e não vai servir para todos os ativos o mesmo número de média. Simplesmente você tem que testar várias médias e ver qual que é a melhor média que se adapta para aquele ativo. Eu testei aqui, vi que é de 12 com a de 50, ela funciona melhor. Não testei muitas, você pode depois pegar o código, alterar também, você pode pegar isso daqui, mudar aonde tem 50 aqui, você pode colocar 100, 200, só alterar todos os campos que tem 50, ou se você quiser alterar de 12. E olha só, ela simplesmente criou o indicador para mim, esse indicador que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o cruzamento de média. E veja só, olhando aqui ó, no gráfico de 5 minutos, ela sempre vai me dar o momento que eu tenho que entrar em long, o momento que eu tenho que entrar em short. Veja só, abriu a operação de long aqui, a operação ficou aberta, né? Quando ela fala long, ela está simplesmente falando para você estar comprado, quando ela está falando short, para você simplesmente liquidar a sua posição. Não é para abrir uma operação de short, beleza? Aqui você pode alterar o nome aqui de long para compra e venda, se você quiser, né? Só vir no código aqui, aonde eu escrevi long, é só colocar compra, e aonde está escrito short, é só colocar venda também, que vai alterar diretamente aqui no gráfico. Mas veja só como que ela te dá a movimentação, ela te dá o sinal de você comprar o ativo e ela te dá o sinal também de venda do ativo. Isso daqui é simplesmente, cara, para você entender o poder dessa ferramenta, galera. Eu tô empolgado trazendo esse conteúdo pro Brasil. Eu não encontro tantas informações desse conteúdo aí no Brasil, tô encontrando muito aqui nos Estados Unidos, só que eu tô empolgado levando isso para vocês, porque, cara, simplesmente isso pode facilitar muito o nosso dia como operador, como trader, como investidor. Essa ferramenta é extremamente útil para nós que operamos o mercado financeiro, beleza? Então ela simplesmente me dá os sinais aqui. Se a gente puxar, vier aqui no código, a gente consegue ver o backtest, exatamente como que o mercado se comportou durante um período. Se a gente vier aqui em configuração e, por exemplo, colocar um aporte de $100, beleza? A gente começa com um aporte de $100 e a gente vai falar que todas as ordens que a gente fizer, a gente vai usar 100% do nosso capital. Olha só, se a gente está falando que no gráfico de 5 minutos, em uma operação que ela está considerando aqui, ó, desde o dia 26 de dezembro até a data de hoje, a gente vai ter aí 20 dias de operação, mais ou menos. Olha só, ela está me dando 10% de lucro. Se a gente jogar para um gráfico mais curto, um gráfico diário aqui, ó, ela está considerando do dia 8 de janeiro até o dia 14 de janeiro, olha só, está me considerando 4% de lucro. É um indicador que ele tem uma probabilidade de acerto de 32% no gráfico de 1 minuto. Se a gente olhar para o gráfico de 5 minutos, ele tem 31% de probabilidade de acerto, ou seja, ele vai errar mais do que acertar. Só que esse indicador, diferente do RSI que eu trouxe no vídeo anterior, esse indicador ele tem um gerenciamento do risco, uma tomada de decisão entre compra e venda. Caso ele compre no momento errado, ele vai vender ali logo em seguida. Então ele tem uma probabilidade de acerto menor, só que como ele tem um gerenciamento de risco, ele tem um retorno maior. Cara, não importa se você
tem uma estratégia que ela seja abaixo de 50% de probabilidade de acerto. O que mais importa é que no seu gerenciamento de risco você tenha menos loss do que gain. Porque pensa só, você pode ter um indicador com 70% de chance de acerto. Só que se nos 30% de chance de erro você perder 3 vezes mais do que aquilo que você ganha quando você acerta, obviamente você vai sair no prejuízo no final, beleza? Então olha só como que esse indicador aqui que eu criei junto com a ferramenta, o ChatGPT, ele me dá sim uma média de ganho muito boa, cara. Olhando para o trader, a gente tem sinais de trader muito claro. Olha como que o sinal consegue aproveitar toda a movimentação que a gente tem dessas pernadas de alta que o BTC deu nesse momento aí. Se você acrescentar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de estratégia, você vai tender a operar o mercado quando ele estiver mais aberto, né? Quando tiver com as médias mais abertas, quando ele estiver tão lateral, você não vai querer operar tanto, você vai esperar ele sair da lateralização para depois entrar em movimentos com tendência, seja para baixo ou seja para cima. Então, olha só, você consegue usar a ferramenta e aprimorar ela ainda mais esse código para suas operações se tornarem muito mais lucrativas. Mas veja que, cara, a gente consegue puxar para todos os time frames. Se a gente olhar para gráfico de 4 horas, se a gente olhar para gráfico diário, a gente vai conseguir puxar todas as operações. Olha só, a queda que a gente teve aqui, ó, aqui a gente está falando da FTX, sim, a queda que a gente teve aqui, ó, da FTX, olha só como que o indicador ele deu um sinal de saída. Cadê? Deixa eu pegar a seta aqui, ó. Ele deu um sinal de saída e ele ficou fora durante boa parte da queda. Ele vai reentrar ali embaixo, obviamente, num período de lateralização. Lateralização é mais complexo de você operar mesmo, mas veja só que esse indicador que eu acabei de criar, cara, junto com a inteligência artificial, ele te protegeria dessa queda. Se a gente puxar um gráfico diário, a gente consegue ver as movimentações também no gráfico diário. E aí, o que depende de cada time frame? Cara, cada time frame que ele for te mostrar vai ser um tipo de operação diferente, exatamente um período, um time diferente que você vai ficar exposto no mercado. Se a gente estiver falando do gráfico de 1 minuto, cara, você vai ficar algumas horas na operação. Se a gente estiver falando gráfico de 5 minutos, é day trade. A gente vai ficar um dia na operação. Se a gente estiver falando gráfico de 1 hora, a gente vai ficar, cara, simplesmente alguns dias, porque a gente vai estar fazendo no swing trade. Mas é só você ver o backtest, entender como que funciona. A parte mais importante está aqui embaixo, essa nossa análise que a gente consegue fazer. Você pode vir aqui, cara, você pode testar, a gente está falando aqui no gráfico de 5 minutos. Essa estratégia de cruzamento da EMA 12 com a de 50 me deu 9% de lucro. Cara, você pode vir aqui na estratégia e simplesmente mudar. Você não quer 50, você quer 21, cara. Só você fazer a alteração, não vou... Eu tenho até uma alteração aqui, ó, quer ver, ó? A gente pode mudar... Ah, eu não tenho mais salvo a alteração aqui, não. Mas você pode mudar aqui, não vou mudar, senão o vídeo vai ficar muito longo. E simplesmente ver o back teste disso daqui. E olha só que louco, se a gente puxar um gráfico anualizado, né, que aí a gente vai estar falando de um período que ele está considerando desde 2010 do BTC até 2013, olha só, usando essa mesma estratégia aqui de 2010 até esse presente momento, se você tivesse investido $1, apenas $1 durante todo esse período, cara, hoje você teria feito $475 mil. Foi o que eu falei para você no começo do vídeo. E eu sei que tem pessoas que vão falar, pô, mas olhar para o BTC desde 2010, obviamente que eu teria essa grande multiplicação. Só que eu vou te mostrar agora
que essa estratégia que eu acabei de montar aqui, ela valeu muito mais, foi muito mais lucrativa do que se você tivesse comprado o BTC em 2010 e não feito nada, segurado ele na sua carteira. Muita gente fala que a melhor estratégia é você só comprar, você rodar o ativo para o resto da sua vida. Compra, 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 compra e você vai carregando aquilo para o resto da sua vida. Obviamente você vai ter um grande lucro, porque o ativo saiu de nada praticamente, o BTC saiu ali de centavos e tá valendo, cara, 20 mil dólares na data de hoje, então subiu muito. Só que, olha só, a gente está falando que ao longo desse período aqui, $1 teria se transformado em 474 mil dólares caso a gente tivesse usado essa estratégia desse código aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Se a gente tivesse só comprado o ativo e não feito nenhuma operação ao longo desse período, a gente está falando que a gente teria comprado o ativo aqui, no primeiro candle desse gráfico aqui, e no valor de hoje, a gente teria essa multiplicação aqui, ó. Olha só, a gente teria $1 vezes 38902,156%. A gente está falando que se você tivesse comprado o ativo lá no começo e não tivesse vendido ele até hoje, você teria transformado $1 em 389 mil dólares. A gente está falando de quase 100 mil dólares a menos se você tivesse usado essa estratégia. Obviamente, é um período muito longo, só que o que eu quero mostrar para vocês aqui é que essa estratégia, ela pode ser até mais lucrativa do que simplesmente ter comprado o BTC lá atrás, em 2010, e não ter feito nada. Simplesmente, ao longo desse período, você teria feito, olha aqui, ó, 92 transações, né? 92 operações, seria 92 operações de compra e venda embutido dentro disso tudo, e você teria aumentado ainda mais a sua lucratividade ao longo desse período. Cara, não dá para usar esse tipo de estratégia sozinho, sem saber operar o mercado, sem saber gerenciamento de risco, não adianta achar que a inteligência artificial ela vai simplesmente trabalhar para você e você não vai fazer mais nada. Não, cara, não é esse tipo de pensamento. Eu não gosto que os meus seguidores tenham esse tipo de pensamento, que é só sentar a bunda na cadeira e não trabalhar. Pelo contrário, cara, a ferramenta ela tá aqui para te auxiliar, para te ajudar. O que eu quero mostrar para vocês é que, cara, além do código que eu tô entregando para vocês, que deu um trabalhão para criar esse código aqui dentro, eu só tô mostrando para vocês como que vocês podem utilizar essa nova ferramenta, o ChatGPT, para melhorar ainda mais a habilidade de vocês tradarem o ativo, a habilidade de vocês operarem o ativo. Essa ferramenta, ela está extremamente em desenvolvimento, ela é super nova no mercado, tá começando a surgir coisas em cima dela, mas eu só quero mostrar para vocês que, cara, esteja aberto para sempre aprender, sempre usar coisas novas, sempre agregar no seu dia, entender como que você pode facilitar o seu dia. Eu sei que tem muita gente que usa cruzamento de média, só que não tem backtest, só que a pessoa tem que ficar olhando, não tem um sinal claro ou não. Olha só, eu coloquei uma estratégia super resumida ali, pedi para ela montar a estratégia, a gente trabalhou junto em cima do código, porque ela tem alguns erros, eu resolvi alguns erros, mas hoje eu tenho o indicador aqui na minha frente, cara, super simples, super claro de olhar que momento que eu vou entrar comprando, que momento que eu vou entrar vendendo. Cara, tem essa informação aqui, ó, que tá até atrapalhando a quantidade, ó. Se a gente tirar a quantidade aqui, ó, olha só como que fica mais claro aonde que eu vou comprar, aonde que eu vou vender. Ela acabou de me dar aqui, ó, da data que eu tô gravando esse vídeo aqui, olha só aonde que ela me deu a entrada dessa movimentação toda de alta que tá acontecendo do BTC. Eu falo bastante para vocês, vocês não entram aqui em cima. Se o mercado já subiu aqui, você perdeu a movimentação. Olha só, o indicador mostrou para você entrar lá embaixo
lá atrás na movimentação. Provavelmente aqui ele vai voltar, vai fazer um pullback, vai ter outras movimentações para você entrar lá na frente, beleza? Mas o que eu tô trazendo aqui é simplesmente abram a mente, usem o ChatGPT, pensem fora da caixa, tentam trabalhar com o ChatGPT, porque ele pode agregar muito no seu dia a dia. Beleza? Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque eu tenho certeza que em 7 dias eu vou te entregar um mega conteúdo. Se inscreve aí e, cara, paga pra ver durante esses 7 dias. Se em 7 dias eu não agradar, não conseguir agregar nada no seu dia, beleza? Pode dar o unfollow, a gente continua sendo amigo. Eu que não consegui realizar meu trabalho, mas eu tenho certeza que nos próximos 7 dias eu vou te entregar um mega conteúdo sobre as criptos aqui no canal, beleza? Então é isso, galera, tamo junto. Esse vídeo sai no domingo, amanhã a gente tá de volta com a nossa análise do mercado cripto, beleza? Forte abraço, tamo junto e valeu!